E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora ver um tópico de direito administrativo que é fácil, que é gostoso, cai em prova. Aí é um passeio. A pessoa que erra esse tipo de questão, que é a parte de princípios constitucionais da administração pública, tem uma dica para não errar mais, tá? A gente vai trabalhar o tópico, é muito fácil. Quem errar a questão tem uma dica. Errou uma questão dessa em prova, você nunca mais errar se você tomar o seguinte procedimento. Sai andando na rua e procura um gato morto. Pega aquele gato e se bate com aquele gato até ele começar a miar de novo. Aí nunca mais você arruma uma questão dessa, porque fala, sério, isso aqui é um passeio. Isso aqui é um presente. Isso aqui é coisa que só bizonho erra, questão fácil. Mas eu tô brincando, não é tão assim não. A gente vai direcionar, tá fácil assim, fácil assim. Só que tem que ter o direcionamento adequado para você não chegar na prova e fazer bobeira. Então a gente vai aprender exatamente como isso aqui é resolvido em prova, mas vai ver que é bem tranquilo mesmo, tá? Desde que tenha o direcionamento adequado, copie, faça a leitura e depois, ó, papirar bem bacana para fixar todo o conteúdo. Bora lá! Então o que são princípios, Thales? Primeiro, o que são princípios? Princípios são normas genéricas abstratas. Por exemplo, chega e fala o seguinte, eu não cutuco o nariz. Isso é uma regra, é algo concreto. Café o dedo no nariz, cutucar o nariz, isso é uma regra, é algo concreto. O que é um princípio, que é algo abstrato? Por exemplo, que bonitinho, ó, não faça para os outros aquilo que você não deseja para si mesmo. É um princípio não do direito, tá? É um princípio até relacionado à vida do dia a dia, mas isso é um princípio. Por quê? É algo genérico. Cada situação específica que vai sendo analisado. Isso que é um princípio. Não vão perguntar para você em prova, conceitue um princípio. Não vão. Você tem que saber como eles funcionam. Mas é legal pelo menos entender o basicão, que a parada flui de maneira muito mais simples. Então nós estamos analisando os princípios constitucionais da administração pública. Adivinha onde esses princípios estão encontrados? Na Constituição Federal, porque outras leis podem prever e prevêem, tá? Princípios específicos. Tem o 974, que é do processo administrativo federal, a gente tem a 866 de licitações, nós temos outros princípios espalhados na legislação por aí. Pode ter sem crise alguma, não tem problema algum, tá? Só que aqui a gente vai focar nesse momento nos princípios constitucionais da administração pública, que é esse o tópico que sempre vem no edital. Os princípios constitucionais da administração pública. Olha só. Aqui a gente vai bater no artigo 37 da Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição Federal, leitura obrigatória, tá? 37 a 41 tem que ser no teu dia a dia, leitura obrigatória mesmo. Mas o artigo 37 diz que esses princípios aqui que nós vamos estudar agora, eles se aplicam tanto para a administração direta como indireta. União, Estado, DF e município. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade e economia mista. Ele aplica-se então tanto para a direta de todas as esferas dos três poderes. Para o executivo, para o legislativo e para o judiciário. Então, ó, é uma aplicação ampla, tá? Aí vem questão que tem que ser muito juninho para errar. Ah, não, para empresa pública e sociedade e economia mista não se aplica. Ah, não, é muito juninho, né? Se aplica para a administração pública de uma forma ampla, para direta, para indireta, inclusive para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas olha só, primeiro passo, fundamental, se saber isso em prova, é provavelmente uma das coisas mais comuns que você vai encontrar no seu dia a dia aí de concurseiro, que é a distinção entre princípios expressos e princípios implícitos. O que é um princípio expresso ou um princípio explícito? É algo que está escrito. Você pega a tua Constituição Federal ou acessa aí na internet, olha lá, artigo 37. Vai estar escrito o nome desses 5 princípios. Eles estão escritos. Os outros princípios são princípios implícitos. Eles não estão escritos. Mas eles existem. Embora não está lá escrito bonitinho, eles existem igual. Você tem que saber então quando que ele é um princípio expresso, quando que ele é um princípio implícito. E é muito fácil. Princípio expresso é só o LIMP. Falou de princípio expresso, é apenas o LIMP e mais nenhum. Quem são os princípios constitucionais expressos da administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o nosso famoso LIMP. Decora o LIMP. Agora vem cá. Você está vendo um nome, qualquer nome que seja, que não é o LIMP. Então é um princípio implícito. Qualquer nome que não seja um desses 5, é um princípio implícito. Pode decorar dessa forma. Princípio expresso é só o LIMP. Se não for o LIMP, é um princípio implícito. Bacana, bem fácil, né? Decora essa primeira parte, ó. Por mais bobinho que isso pareça, cai muito em prova. A banca vem narrando a questão de uma forma de te levar a erro. Ela vai narrando o princípio, pá, show de bola, implícito. E continua falando tal. E você não vê o implícito e era o LIMP. Tá errado. Ou ela fala de um outro princípio que não é o LIMP. E coloca escondidinho lá. Bom, isso é fácil. É que no dia da prova,
com o cansaço, com a ansiedade, com a pressão, sabe como funciona, né? Chega lá, você tem toda aquela cobrança, por mais controlado que cada um seja, uns mais, outros menos, chega na prova, dá aquele cansaço, dá aquela ansiedade, você fica meio bizonho. Aí numa dessa, uma palavrinha passa a batida, foi. Perdeu uma questão que eu não podia ter perdido. Então tem que ter esse tipo de atenção, tá? Não só para essa matéria, para todas, tá? Por isso tem que treinar bastante, estudar bastante, fazer simulado e tal, que é para acostumar, fazer provas também para acostumar. No dia do vamos ver, no dia que é para valer mesmo, tá lá, tranquilo e de boa. E mesmo que o desespero bater, ele tem que treinar, fazer desesperado mesmo. A ansiedade vai bater. Ansiedade bateu, dica de concurseiro rapidinho aqui. Bateu a ansiedade, desespero, ai meu Deus! Levanta, vai no banheiro, quer chorar? Abre a porta, senta na privada e chora. Mas chora igual uma criança. Chora de escorrer aquela ramela pra cara toda. Põe pra fora. Acabou? Limpa a cara, lava o rosto, respira fundo, vai e faz tua prova. Pronto, problema resolvido. Eliminou a ansiedade. Agora voltando. Olha só então a atenção que você tem que ter. Princípio expresso é só o limpe. Princípio implícito, qualquer um outro. Beleza. Então é o seguinte. Pelo fato do princípio ser expresso, ele é mais foda que o princípio implícito? Lógico que não. Não tem hierarquia entre os princípios. Não tem um princípio que é fodão, o outro meia boca, o outro coitadinho. Não existe isso. Os princípios são todos de mesma hierarquia. Não há uma preferência entre eles. Tipo assim, o cara já fala, hoje eu acordei com vontade de observar só a legalidade. Não, tem que observar todos, todos. Tanto os expressos como os implícitos, todos, tá? Decore isso também. Não há hierarquia entre eles. Então, quem que é o mais foda daqui? Nenhum. Todos são de mesma hierarquia, não tem um princípio que é mais importante do que o outro, tá? Cada um existe para uma situação específica, não há hierarquia entre eles. Na moral, matamos quase metade das questões de prova, lógico, né? Metade não, uma boa porcentagem, muitas vezes até metade da questão se resolve, só com essa explicação, você estando ligado, quando que é expresso, quando que é implícito, que não tem hierarquia, já ficou bonito, já começa a ficar muito legal em prova, já vai matar uma caralhada de questões. Mas agora vamos ver especificamente cada um dos princípios expressos, porque aqui tem muita pegadinha também, bastante importante. Então vamos dar uma olhadinha em cada um deles especificamente, como funciona cada um deles, as regrinhas e as pegadinhas de prova. Olha só, o princípio da legalidade. De acordo com o princípio da legalidade, o que será que deve ser observado? A lei. O princípio da legalidade fala o seguinte, tem que respeitar, tem que observar quem? A lei. Ah, é fácil, é muito fácil, mas o cuidado é que a lei pode ser observada de maneiras distintas. Esse dever de observância à lei, ele varia. Ele varia para o particular e para a administração pública. O princípio da legalidade, ele não funciona da mesma forma para os dois. Para cada um, ele funciona de uma maneira separada. Muito cuidado com isso, hein? Pegadinha que você vai ver aqui em administrativo e também em direito constitucional, tá? Nas duas matérias pode ver essa pegadinha. Quando a gente fala da legalidade para o particular, para a vida privada, aqui nós não estamos falando bem do artigo 37, nós estamos falando do artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vamos desenrolar isso. Olha só, aqui é legalidade em sentido amplo, é legalidade lato sensu, embora não seja um termo tão comum, está no quadro, tá? O que ela diz? Que o particular, nós, na nossa vida privada, nós temos uma liberdade maior, nós temos uma autonomia de vontade. A gente pode fazer tudo que a lei não proibir. Assim, professor, tô com vontade de sair voando igual o Superman, posso? Cara, se você conseguir, você pode. Por quê? Porque a lei não proíbe. Ah, eu quero virar um tatu. Vira um tatu. Por quê? Se você conseguir, você pode. Porque a lei não proibindo, agora chegar uma lei que tá falando, é vedado virar tatu. Aí você não pode. Aí não pode. Então aqui tem uma autonomia de vontade. O particular ele pode fazer qualquer coisa que a lei não proibir. Se a lei não proíbe, vai ser feliz. Eu quero matar os outros. Não, aí não pode, porque a lei proíbe que você mate os outros. Ela proíbe. Então, tudo que a lei não proibir, o particular faz, ele é livre. Nós temos uma autonomia de vontade, a gente faz qualquer coisa que a lei não proibir. Olha só, o particular somente será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei. Se não tem uma lei mandando fazer ou uma lei mandando parar de fazer, vai e faz. É livre. Essa é a legalidade para o particular. Entretanto, isso aqui é mais relacionado ao constitucional, mas cai pegadinha em prova toda hora confundindo os dois, tá? Toda hora, tanto aqui como lá. E olha só, a legalidade para a administração pública, que é um pouco diferente. A administração pública não tem essa liberdade toda, não. A administração pública, nós encontramos a legalidade dela lá no caput do artigo 37, que funciona de maneira um pouquinho diferente. Aqui é que é legalidade em sentido estrito, é legalidade stricto sensu. Como eu disse, tá? Esses termozinhos em latim não são tão comuns, mas tá aí, né? Mas tá aí. Olha só,
A administração não tem essa liberdade toda. A administração somente pode fazer aquilo que a lei manda ou autoriza. A administração pública só faz o que está previsto em lei. E se a lei não prevê nada? Não faz nada, não faz nada. É muito mais restrito, é muito mais restrito. O administrador público só faz o que está previsto em lei. Se não tem lei prevendo, não pode fazer. E se ele fizer assim mesmo? O ato é ilegal. Não pode. Ele só faz o que está previsto em lei. Ele só faz o que a lei manda ou o que a lei autoriza. Se não tem lei falando nada, ele não pode fazer nada. É muito mais restrito. Então olha a questãozinha de prova. Chega para você e fala. O agente público poderá fazer tudo que a lei não proibir. Ou a administração poderá fazer tudo que a lei não proibir. Você fala, né? A lei não proíbe, pode. Tá doido, fumou maconha? Tá errado. Cuidado com a pegadinha de prova. Olha só, quem pode fazer tudo que a lei não proíbe é o particular. O administrador não. Só faz o que está expressamente previsto em lei. Se a lei não falou nada, ele não faz nada. Olha um exemplo. Eu sou oficial de justiça federal. Enquanto eu estou no meu cargo, eu estou aqui, ó, artigo 37. Enquanto eu estou na minha vida pública, lei aqui, vida pública, eu só faço o que está em lei. Se eu ficar doido, retardado, doente, babá verde, começar a fazer algo que não está previsto em lei, eu estou errado. Eu estou cometendo um ato ilegal. Agora, eu saí de lá, tirei minha roupa de servidor público, estou na minha vida privada. Aí é essa legalidade que me rege. Eu faço tudo o que a lei não proibir. Muito cuidado com essa distinção. Fica de olho nessa pegadinha. Isso aqui cai tanto administrativo como constitucional. E sempre na forma de pegadinha, tá? Sempre invertendo os conceitos, jogando um para cá, jogando para lá. Vem muito dessa forma, tá? Fica de olho, ó, 2 em 1. Também a gente ensina, eu também dou aula de constitucional lá, faço a mesma explicação, só que você vai ver que tanto aqui como lá, sempre vem esse tipo de pegadinha, tá? Tem que ficar ligado. Bora pro próximo princípio, que esse aqui também cai a dar com pau. É o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que o administrador público deve ter uma conduta impessoal. Beleza. Vamos ver o que é uma conduta impessoal. A impessoalidade, ela se divide em 3, tá? Dá para dividir em 2, em 3? Vamos dividir em 3 para ficar bem explicadinho. Olha só. Primeira vertente, primeira consequência da impessoalidade é um dever de isonomia, de tratar os administrados de maneira igualitária, sem critérios de preferência ou distinções. Vem cá, tá estudando, não tá? Tô. Tem ou não tem? Fala que tem ou não tem. Aquele parente, aquele amigo, aquele puto, amigo entre aspas, né? Amigo da onça, aquele puto que fala, você é fraude, você é burro, vagabundo, quer estudar nada, tava enrolando, vira nada, olha aí, ó, fracassado. Vai falar que não tem? Lógico que tem. Não tem não, professor? Tem. É que você não sabe, mas tem, tá? Tem sim, tem sim. É que você pode não ter descoberto ainda, mas tem. Beleza, tem essa pessoa que você gostaria que o capeta em pessoa viesse buscar e levar para o inferno, joia. Tem aquela pessoa que mora no teu coração, aquela que está te dando apoio para estudar. Essa aí você vai levar para o teu coração o resto da vida. E tem alguém que você nunca viu antes. Você passou no concurso dos teus sonhos, está trabalhando, está lá um dia trabalhando e você vai atender os particulares. Chegaram 3 particulares. Esse puto, cabra safado que você quer aí que o diabo leva embora, pessoa que mora no teu coração e um que você nunca viu antes. Teoricamente falando, quem você vai tratar bem, quem vai tratar mal e quem vai tratar normal? Teoricamente falando, lógico, né? Lógico, da prática. Teoricamente falando, quem você vai tratar bem, mal ou ruim? Tudo igual. Tudo igual por quê? O administrador público tem que ter uma conduta isonômica. ênfase na teoria, tá? Na prática, você... deixa pra lá. Olha só. Tem que ter uma conduta isonômica. Vai tratar todo mundo igual. Ele não pode ter critérios de preferências ou mesmo fazer distinções entre os administrados. Isonomia é um sinônimo de igualdade. Segunda vertente do princípio da impessoalidade é a finalidade. Quando o administrador faz alguma coisa, ele não faz aquilo objetivando interesse próprio. Ele não faz aquilo objetivando interesse de terceiros. Ele faz aquilo buscando o interesse público. Ele não pode buscar interesse próprio de terceiros. Olha só, imagina que eu sou secretário de obras do município, sou foda pra caralho, tô com verba para asfaltar aí 2 quilômetros de chão. Maravilha. Eu tô em dúvida. Por quê, Thales? Eu não sei se eu pego a rua aí da minha casa, que tá ruim, não passa muita gente naquela rua, mas eu passo com o meu carro, eu não quero estragar meus pneus. Tem a casa da minha mãe, tô com vontade de fazer uma moral com a coroa, não passa muita gente também, mas eu tô pensando. E tem aqui, ó, a principal avenida da cidade, que passa gente pra caramba. E eu tô em dúvida, cara, qual que eu vou fazer esse asfaltamento, que os 3 estão precisando. Vem cá. Se for um administrador impessoal, ele não vai praticar o ato visando interesse próprio. Ele não vai praticar o ato visando interesse de terceiros. Ele vai praticar o ato visando interesse público. O interesse público, isso que é uma conduta impessoal. Ele não busca satisfazer a si mesmo, e sim o interesse público. Então aquele cara que age com vingança, que ele é ruim, que ele é safado, vai fazer para prejudicar?
está violando a impessoalidade. Por quê? Ele não está tendo uma finalidade pública, está tendo uma finalidade própria. Nesse caso, o ato também é ilegal. Nesse sentido aqui da finalidade, o princípio da impessoalidade tem um sinônimo, que é o princípio da finalidade. Que a finalidade do legislador público deve ser finalidade pública. Então é sinônimo. Agora vamos ver se você está manjando os Paranauê. Responde pro tio. O princípio da impessoalidade é um princípio constitucional expresso ou implícito? Expresso, fácil, né? Nessa situação, o princípio da finalidade é sinônimo da impessoalidade. Dessa forma, é correto afirmar que a finalidade é um princípio expresso? Aonde está escrito no LIMP finalidade? Não está. Ah, mas é sinônimo? Não interessa. Não é um princípio expresso, conforme eu te disse. Expresso é só o LIMP. Qualquer nome que não seja o LIMP, mesmo que for sinônimo, é um princípio implícito. Fica de olho então nessa situação aqui. A finalidade pública, ele deve atingir fins públicos e não interesses próprios ou de terceiros. É sinônimo do princípio da finalidade, mas o princípio da finalidade é um princípio, vamos até colocar escrito bonitinho aí, ó, é um princípio implícito, ó. Já foi cobrado em prova, questão um pouquinho mais difícil, tá? Mas fica de olho nesse treco aí, porque expresso é só o LIMP. Como a finalidade não está no LIMP, embora seja um sinônimo de impessoalidade nesse aspecto, ele é um princípio implícito. Muito fácil, só que ainda nós temos a terceira vertente da impessoalidade, que é a vedação à promoção pessoal. Isso aqui quase não existe, a gente nunca vê. O que é promoção pessoal? É quando é utilizada a publicidade dada a uma obra, a um programa ou um serviço público para se autopromover. Imagina, sei lá, uma situação hipotética, isso não tem na prática. O cara faz um cartaz e coloca, eu sou prefeito, hein? Essa é uma obra do prefeito Thales Moraes. Ou coloca uma foto lá, sou foda pra caralho, olha a ponte que eu tô construindo para vocês, seus putos. Meu, eu como eleitor, se eu vejo o cara fazendo isso, ele nunca ganha um voto meu. Por quê? Ele tá violando escancaradamente a impessoalidade. E acontece toda hora. Coitado, esse princípio é abusado sexualmente todo dia. Aqui na prática é uma zona. Porque ele tá usando a publicidade que a gente dá para coisas públicas para se autopromover. Vem cá. Sou eu prefeito que fiz a ponte? Eu fui com o dinheiro do meu bolso e eu fui lá lajotar? Fui eu? Ou foi o município da cidade? Ah, então sacou? Não foi ele que fez, ele é um mero representante. Quem fez foi o poder público. Ele não pode, então, utilizar essa publicidade para se autopromover. Isso aqui viola a impessoalidade. Olha a pegadinha de prova, ó. Chega e fala. Quando o administrador público utilizar a publicidade dada a uma obra, programa ou serviço público para se autopromover, estará violando o princípio da publicidade. É? Ele está violando o princípio da impessoalidade. Toma cuidado, tá? É a impessoalidade. Nessa publicidade que a gente está conversando, o que vai aparecer lá é o nome do órgão ou da entidade. É o nome do órgão ou da entidade. Vai estar lá, Prefeitura da cidade tal, Governo do Paraná, Governo de São Paulo, vai estar Poder Executivo Federal, Governo Federal, vai estar o nome do órgão da entidade, não do servidor, do agente público. Isso não pode. Olha só, a publicidade que é dada, ela tem caráter educativo, informativo e de orientação social. Não é pro bonito se aparecer, não. Não é não. Não é não. Isso é errado. Se a autopromoção violou a impessoalidade. Então é o seguinte, vou fazer uma obra pública. Beleza. Eu posso colocar meu nome? Vou no hospital. Vou colocar o Hospital Thales Moraes. Pode? Lógico que não. Ah, não pode? Pô, e uma foto minha? Pô, uma fotona minha fazendo assim um joia bem legal? Pode? Claro que não. A imagem também não. Ah, mas e se eu, sei lá, pôr uma estrela, um tucano, pôr um símbolo assim, alguma coisa? Não pode, porra, isso é autopromoção. Então não pode constar nessa publicidade o nome, a imagem ou símbolo. Nem da autoridade e nem do seu partido político. Nenhum dos dois. Então constou isso, violou a impessoalidade. Olha só, no dia a dia, na prática, fica uma coisa meio estranha, tipo assim, falar se é ou se não é, tá? Na prova é curto e grosso. Não tem essa distinção. Vem cá, na impessoalidade, ele está se autopromovendo. Ele colocou o nome dele no hospital, ele colocou o nome dele numa ponte, ele colocou o nome dele numa rua, o nome dele. É assim que vai vir na prova. Agora ele pegou e colocou o nome de alguém que já morreu. Nelson Mandela, cara de outro país. Isso é autopromoção? Não. Então na prova é 880, você não vai ter dúvida, tá? Eu sempre faço uma analogia que você vai achar muito bonito e não vai esquecer mais. O princípio da impessoalidade é igual o 5 contra 1, a punheta masturbação. É igualzinho, igualzinho, muda nada. Porque vem cá. Ah, eu não sei quem é isso, professor.
Ah, fala sério, vai, alô você, mentira, sabe sim, o que é isso? A pessoa que vai lá tocar uma, ela chega e fala assim, caralho, eu sou muito gostoso, nossa, olha só que tesão que eu sou, ela faz isso, ela se homenageia? Não, ela homenageia uma outra pessoa, igualzinha em pessoalidade. Na mesma coisa que a pessoa vai se autossatisfazer, ela vai lá dar o jeito dela, nela mesma, né? Ela não homenageia a si mesma, ela homenageia uma outra pessoa. Coisa errada, né? Imagina, nossa, como eu sou gostoso, não sei o quê. É muito feio isso, né? Ele pensa em outra pessoa, a mesma coisa. Se ele colocar o nome dele, se homenagear, violou a impessoalidade. Se ele colocar o nome de outra pessoa, aí é o normal, tá? Ele pode. De uma outra pessoa, de uma outra autoridade, isso não viola a impessoalidade. Então lembra, a impessoalidade é o quê? É punheta. Beleza. Ah, é feio, professor, é feio nada. Vai lembrar para o resto da vida isso aqui, vai. Ele pode se homenagear? Não, é feio, esquisito, né? E os outros? Os outros podem. Olha só. 2 exemplos aqui de impessoalidade. Primeira coisa é o que você está fazendo agora. É o concurso público. Opa! O concurso público é uma aplicação direta do princípio da impessoalidade. É uma aplicação direta. E uma outra coisa que veio para privilegiar a impessoalidade é a súmula vinculante 13 do STF, que traz a vedação ao nepotismo. Não vamos explicar o nepotismo agora, só estou fazendo as referências que às vezes é cobrado em prova. O nepotismo também visa aí proteger a moralidade, mas olha só, o concurso público e também essa proibição ao nepotismo visam privilegiar o quê? A impessoalidade. A impessoalidade. Então fica de olho em impessoalidade, ó, 3 vertentes: a isonomia, a finalidade que tem que ser pública e a vedação, a promoção pessoal. Desmorona em prova. Ele não pode homenagear a si mesmo. Ele não pode se autopromover. Agora, colocar o nome de uma outra pessoa na rua, no hospital, isso pode. Homenagear, entre aspas, uma outra pessoa, isso pode, tá? Cuidado com esse tipo de pegadinha que cai bastante em prova. Próximo princípio, absurdamente fácil. Moralidade. Mas aqui a moralidade administrativa. Não é aquela moralidade que nós temos no dia a dia, que muda muito de um para o outro. Aqui é a moralidade perante o ordenamento jurídico. É a moralidade administrativa. É um princípio mole. Você não vai errar isso aqui em prova. Esse é um passeio, cara. Esse é um passeio. A moralidade, ela serve para complementar a legalidade. Nunca viu político na televisão que fala? Fiz tudo de acordo com a lei. Tomar no cu um cabra safado desse. E daí que ele fez de acordo com a lei? Não basta ser legal, deve ser moral. Então a moralidade, ela serve para preencher todas essas lacunas da lei. Não basta que o ato preencha a legalidade. Também tem que ser moral. Também tem que ser respeitada a moralidade administrativa, tá? A moralidade administrativa, a violação dela, cai lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. É um ato ímprobo que vai gerar aí perda da função pública, suspensão de direitos políticos, indisponibilidade dos bens, ressarcimento horário na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Estamos falando de improbidade administrativa. Violou a moralidade? Pode cair na lei de improbidade também, mas é um outro assunto trabalhado em outro momento, tá? Olha só algumas palavrinhas que vão te associar aí com o conceito de moralidade. É um dever de probidade, de honestidade, de lealdade, de boa-fé, de ética, de decoro, de justiça. Então, quando a gente fala de moralidade, ele traz toda essa ideia, tá? Então, o ato deve ser moral ou legal? Deve ser os dois. Então, a moralidade vem complementar a legalidade. É muito fácil. Depois de uma explicaçãozinha básica dessa, não erra mais em prova. Mas vamos dar uma olhada na publicidade lá no outro quadro. Me acompanha. Olha só agora como funciona o princípio da publicidade. O que é publicidade? É tornar público. Como uma regra geral, tudo que a administração pública faz deve ser tornado público, tá? Independente se é algo judicial, administrativo, a regra geral, que é aquilo, tudo que a administração faz, deve ser feito de forma pública, a olhos vistos, para que os administrados tenham acesso. Agora, vamos trazer isso para a prova. Olha só, a publicidade também gera 2 consequências. A primeira é um dever de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia. Saiu tua nomeação, caralho, passei no concurso, fui nomeado. Aonde saiu tua nomeação? Eles publicaram na página do Facebook do órgão. Não tem eficácia. Não que o ato seja ilegal, ele não produz efeitos. Porque para que ele possa produzir efeitos, o que isso que é eficácia? Produzir efeitos deve estar constando onde? Em órgão oficial. Então os atos que a administração pública pratica, embora também estejam aí publicados em outros locais, que é algo legal de ser feito, eles devem constar onde? Como requisito de eficácia? Em órgão oficial. Isso é muito fácil. Você não vai errar isso em prova. O que vai cair na tua prova é o seguinte, olha só. Tudo que a administração pública faz, tudo, qualquer peito que ela dá, ela tem que publicar em órgão oficial? Não, claro que não. Tem várias exceções, tá? Tem várias exceções. Por exemplo, quando tiver aí que proteger a segurança pública. Fazer uma blitz. Pegar todo mundo com documento atrasado. Vamos publicar em órgão oficial o dia, hora e local que a gente vai estar.
mas só o jumento level 100 que vai passar naquele dia, a hora local com o documento vencido, né? Porque sabe, olha, ó, já ficou ruim, vamos fazer uma investigação. Não, tem coisas que para proteger a segurança pública não serão publicadas. Um outro exemplo, também quando tiver que proteger a intimidade dos administrados. Opa, tem coisas que a gente publica, viola a intimidade dos administrados. Imagina aí que o IBGE faz uma pesquisa, o porquê está rolando tanto divórcio no Brasil. Aí descobre que tem muito homem, ó, de piruzinho pequeno, milho de danada. Aí o governo federal lança um programa para tomar um remédio, para dar um piruzão, um grostão, aquele negócio doido. Beleza. Já pensou ver teu nome lá? Essa menina aí ver teu nome lá naquela lista? Que coisa ruim. Então não dá. Nesse caso, para proteger a intimidade dos administrados, algumas coisas não serão publicadas. Vem cá. A administração pública tem uma obrigação de publicar em órgão oficial com requisito de eficácia? Tem. Sempre? Não tem exceção? Não, aí tá errado, porque tem exceções? Sim. Uma outra vertente, uma outra consequência da publicidade é um dever de transparência. A administração pública não apenas vai tornar a informação pública, como também vai torná-la acessível. É o direito à informação. Você é curioso, quer saber as coisas, vai lá e pergunta. Você tem direito à informação, a conteúdos de caráter próprio ou mesmo coletivos. Tá? Isso aqui já pega um pouco mais para o lado de constitucional, nem vou aprofundar muito nessa parte, mas olha só a transparência nessa vertente aqui. É tornar a informação acessível. É o direito de informação. Você precisa saber, na realidade, verdadeira mesmo, que tem exceções. Sabendo isso aí, corre para abraço, tá? E fica de olho quando a banca vem narrando o conceito de um princípio com o outro, você só associa certinho, tá? Só associa certinho. E para fechar, o princípio da eficiência, que é o último que foi agregado, veio com a emenda 19 de 98, é o último que chegou, que diz o seguinte, que a administração pública deve atuar de maneira eficiente. O que é maneira eficiente? Ó, palavrinhas que resumem. No teu materialzinho tem um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais de explicações. Mas resumindo, a administração pública tem que prestar um bom serviço público de qualidade, só que de maneira econômica, sem gastos desnecessários, sem desperdício. Então ela tem que prestar um serviço público bom, rápido, de qualidade, mas fica devagar que é com o nosso dinheiro que ela faz isso. Então faça isso com economia, sem desperdícios, sem gastos desnecessários. Isso que é a eficiência. Então ela vai se estruturar, se disciplinar, se organizar de maneira a atender isso aqui. Isso aqui é direcionado não só para a administração pública de uma forma ampla, como também para os servidores públicos. Olha só, o cara chega, passei no concurso, professor, passei no concurso, assumi, já vou chegar no primeiro dia jogando paciência o dia inteiro. Tô nem aí. Opa, não pode. Durante 3 anos, ó, está submetido ao estágio probatório. Beleza. Danado. Então, quando eu passar no estágio probatório for estável, aí sim, aí eu vou enfiar as 2 mãos no saco até no fundo, eu vou coçar até cair as bolas, criar ferida, tanto que eu vou ficar vagabundo lá. Não vai não. Sabe por quê? Mesmo o servidor público estável deve permanecer eficiente. Mesmo o servidor público estável está sujeito a uma coisa chamada avaliação periódica de desempenho. O que é isso? É uma avaliação do desempenho que é feita periodicamente. Ele vai tendo seu desempenho avaliado de tempos em tempos, na forma de lei complementar, é assegurada ampla defesa, mas para a gente verificar se mesmo o servidor estável, ó, ainda está eficiente no serviço público. Então é fácil. Falou dos princípios. O que você tem que ficar de olho? O conceito de cada um deles. O conceito de cada um deles. A banca chega para você e narra o conceito de um, joga o nome de outro. Está errado. É só não ter apavoro, faz estudos bonitinho, vê quando é expresso, vê quando é implícito, lembra que não tem hierarquia, associe bem os termos-chave, bora fazer exercício e correr para abraço, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer um pouquinho de exercícios, vamos dar uma olhada como que isso cai em prova, ver que não tem segredo. Só que o quê? Tem que ter um pouquinho de atenção. Mas vamos lá, acompanha aí primeiro comigo, olha só. A atribuição do nome de determinado prefeito em exercício à escola pública municipal constitui infringência ao princípio constitucional da impessoalidade, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Vamos lá. O que esse cabra safado fez? Colocou o nome dele numa escola. Isso viola a impessoalidade? Vixe, se viola, viola pra caramba, inclusive. Então tá correta a questão. Se ele fez a promoção pessoal, qual princípio está sendo violado? Impessoalidade. Muito fácil, é um passeio. Marca como correto. Bora pra próxima. Fazer mais um, você nem contou, fácil demais. O princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público, sendo atribuída aos órgãos e entidades em nomes dos quais foi praticada, e não a pessoa do agente público, correto? Ah, grifa eficiência. É eficiência que fala isso? Não. Qual é o princípio que fala isso? Impessoalidade. Reparou que ele narrou um conceito correto, mas inverteu o nome? Quem fala isso não é eficiência, não. Quem fala isso é o princípio da impessoalidade. Grifa eficiência, puxa uma flechinha e coloca do lado impessoalidade. Bem tranquilo. Próxima.
O princípio da legalidade significa que a administração somente não pode fazer o que a lei proíbe. Olha só, a legalidade diz que a administração só não pode fazer o que a lei não proíbe? Justamente o contrário. Essa aqui é a legalidade para quem? Para o particular. Nós, enquanto pessoas físicas na nossa vida civil, que podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração pública ela é muito mais restrita. Ela só age mediante previsão legal. Ela só faz o que está previsto expressamente em lei. Ela só faz, então, o que a lei manda ou o que a lei autoriza. Se a lei não fala nada, professor, ela não faz nada. Se a lei não fala nada, ela não faz nada. Fica de olho, tá vendo que teve uma pegadinha, uma inversão? Muito comum em prova que tem de bisonho que errar uma questão dessa. Você não. Agora já tá ninja, tá manjando dos paranauês. Próxima questão. O prefeito de determinado município, a fim de realizar promoção pessoal, utilizou-se de símbolo e de slogan que mencionam seu sobrenome na publicidade institucional do município. A utilização de publicidade governamental para a promoção pessoal de agente público viola o disposto no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, ora transcrito. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes da administração pública, dentre outros. A, eficiência, B, publicidade, C, razoabilidade, D, impessoalidade e supremacia do interesse particular sobre o público. Caramba, a banca falou igual a velha da cobra, falou um monte de coisa aqui. Era muito fácil. Na primeira linha, na segunda linha já matava a questão. O grifo aí, ó, promoção pessoal. Fez promoção pessoal, qual princípio está sendo violado? Alternativa D, da impessoalidade. Muito comum em prova, tá? Às vezes questões extensas só para te cansar. Só que é que a gente está treinando. Olhar crítico. Falou. Você já sabe o que você procura. Pô, o cara colocou o nome dele numa obra pública. Promoção pessoal, que princípio é violado? Impessoalidade. Viu como é fácil? Então, você resolver, né? Então a parte está tranquila, a gente viu certinho, fica ligado aí nas distinções dos princípios, treina muito, faz muita questão e só correr para abraço. A gente conversa na próxima aula. Um grande abraço, até mais.